Bom, então vamos agora para outro caso interessante que a gente vai ver já, né? Por isso que eu introduzi as funções de operador, as funções exponenciais de operador, que são quando você tem espectro contínuo, tá? Então, espectro contínuo, operadores. É chamado de espectro contínuo, alto valores contínuos, né? Também o espectro, também os estados também são contínuos, um conjunto de estado contínuo. Está assim, com o espectro, espectro mesmo, que tanto os altos valores como os, né, com espectro contínuos. Né? O que é que significa isso aí? Que agora eu não tenho mais como o operador SX, SY, que tem os dois altos, né? Os altos valores H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Só assumo alguns valores, os valores discretos, e os altos estados tinha normalização, que era 1 ou 0 ortogonalização, né? Aí, nesse caso, né, a gente vai definir os operadores aqui, né, que esses, os altos estados são assim. Você pode, em vez de um alto estado alfa, né, não, a ortogonalidade seria dada por isso aqui, por exemplo, ortogonalidade entre dois estados, A e a linha seria delta, e A menos a linha, onde agora essa aqui é a delta de Dirac, certo? A completeza agora é integral de A, né? Sobre todos os valores de A de A, isso aqui é o operador de identidade. Sobre o espectro contínuo, né? Eu vou usar essa notação aqui, né? Mas é análogo a de lá. Então, em vez de você ter agora a completeza seria assim, os altos valores, né? A ortogonalidade agora aqui é a delta de Dirac, né? Então, quer dizer que a ortogonalidade poderia ser vista também, que é a integral. Quem lembra da delta de Dirac, que a delta de Dirac, ela é a delta de Dirac, que é a observação. A delta de Dirac, isso aqui é a delta de Dirac. A delta de Dirac era só a seguinte, delta x menos x' é igual a zero. X diferente de x', né? E que a integral dx, por exemplo, ou dx' é igual a 1 quando você tem um x no intervalo i que contém, né? Um intervalo i que contém x'. Oi. Alguém falou alguma coisa? Certo? Então, você pode ter... Então, aquelas propriedades todas, né, que você pode obter, então, assumir que, logicamente, né? Então, se você tem um estado alfa, você pode escrever estado alfa como sendo um integral, ou está assim, né? Um integral que seria dx, x a alfa, né? O estado alfa, já que aqui é identidade, né? Que é identidade. Né? A completeza também no estado contínuo aqui. Então, são todos os valores aqui. Então, esse integral assume todos os valores possíveis do valor de x, né? Aqui, né? Nesses todos os altos estados possíveis. Né?
Então, esse é um valor contínuo. Aqui tem uma, em vez de ser aquela soma discreta, é uma soma contínua. Né? E quando você tem, né, o estado alfa, seria, então, que você pegar aqui, seria essa função aqui, né? Que seria alfa, lembrando que alfa, o alfa, isso aqui daria exatamente esse quadrado. Se isso aqui for 1, né? Se isso aqui for 1, esse estado normalizado, então isso aqui teria que ser igual a 1. Então, esse camarada, para ser normalizado, isso aqui teria, né? Isso aqui, na verdade, se a gente pensar isso aqui como sendo uma função, o alfa, um símbolo de função, e aqui o x como fosse a função, aqui que é como fosse a integral de uma função, é o módulo da função quadrada. Então, fala ligado, quem lembra da função de onda, esse alfa seria como fosse o psi, e aqui o x, psi de x, né? Isso aqui seria exatamente, se isso aqui for igual a 1, então, isso aqui daria normalizado, isso aqui teria que ser igual a 1, né? Do mesmo modo, se você pegar como é o nome? Né, que é exatamente esse caso que eu falo aqui, que isso aqui seria normalizado. Você também teria também, por exemplo, se você pegar beta-alfa, o estado beta com alfa, né? Nessas duas camaradas, seria simplesmente você introduzir a identidade aqui no meio, integral dx, beta, x, alfa, né? E aí sai tudo aqui. E o operador, se você pegar um operador, né? Pode escrever um operador seria assim, né? Dá um operador, se ele tem um autoestado psi, eu posso apresentar esse camarada aí. Então, vamos supor que eu tenho um operador, chama esse aqui de operador x, por exemplo, poderia representar o operador x como sendo integral de dx, né? De x. Desde que esse x atuando em x seja igual a x, né? Então, eu posso apresentar o operador dessa forma, que é exatamente, pega essa identidade e faz a mesma coisa que a gente fez, né? Professor, Oi. a expansão do operador como uma função que a gente fez anteriormente, se eu não me engano, a gente fez utilizando a identidade discreta, né, o somatório. Discreta, Seria o mesmo raciocínio para essa base contínua? O mesmo raciocínio. Beleza. Aí a gente pode introduzir agora os autovetores de posição e medida de posição, né? Então, eu vou usar sempre a notação de esse X chapéu para dizer que são operador, né? Para não confundir com os altos estados, né? Então, operador posição. Operador posição. Como a gente sabe que a posição de uma partícula, né? Classicamente ela pode assumir qualquer valor, então tem que é razoável que você pense, né? Que os altos estados do operador posição em uma dimensão, por exemplo, se eu quero representar por um operador, esse teria que ser os altos valores teriam que ser contínuos. Então, o operador posição satisfaz exatamente essa equação aqui que eu dei aqui. Então, eu vou representar esse operador em uma dimensão por seno de x, e os altos estados dele, eu vou chamar assim, sei lá, se for x' atuando no estado de x', seria x', né? E isso aqui seria um número, né? Tem que ser um número real, logicamente, né? Que você tem que ter as nossas medidas, os desvio padrão tem que ser números reais, o valor esperado tem que ser real, né? O operador x tem que ser hermitiano. X tem que ser hermitiano, x é observável. Oi. No caso, para esse caso contínuo, né? Então, aquela representação matricial que a gente viu aqui não vai valer, né? Porque ela era discreta, né? Ou eu posso continuar? Aí no caso ali, se você for fazer, tem que ter o cuidado, né? Assim, para fazer a representação, porque tem que aquele operador, agora você não pode mais fazer a soma, né? Ali teria um produto infinito.
Aí fica perto, às vezes é meio complicado fazer esse tipo de cálculo, né? A gente vai definir as funções, a gente pode definir a função do operador posição. A gente vai definir a função do operador posição, mas não naquela representação que a gente fez. Né? Porque você tem infinitos, você tem um número de infinitos, né? De autoestados, né? O espectro é contínuo, né? Então, mais lá à frente a gente vê como é que se tem condição da gente fazer aquela representação, né? Então, esse era observável, x é um observável, e esse x, logicamente, é um número real. Né? Que é a pulsão da partícula, né? O alto estado o alto valor do estado, aqui seria o estado de posição, né? O estado de posição, aqui é o operador posição. Né? E aí, logicamente, você pode representar qualquer estado, o alfa, como a gente viu, o alfa pode ser escrito como sendo, no caso aí, posição pode assumir qualquer valor, né? De menos infinito a infinito. X' alfa. Aqui seria exatamente, né? A condição de normalização que a gente viu. E a gente pode escrever esse camarada x' alfa como sendo alfa de x, né? Se quiser, que seria a função de onda. Aqui seria a função de onda. Poderia pensar isso aí como sendo função de onda, né? Aí, aqui vem aquela história. Você pega o estado, né? Está no estado alfa. E faz uma medição, né? Faz uma medição. Aí o que vai acontecer? Aí esse camarada aqui daria a probabilidade, né, da partícula, né, estar entre x e x', x' e x' mais dx, né? A interpretação que a gente viu de probabilidade, né? Aquela interpretação de probabilidade que a gente fez quando fez a medição. Então, por isso que a função de onda, quadrado dela ao quadrado, vai dar a probabilidade de você encontrar a partícula, né? Ao fazer a medida no estado, vai encontrar a partícula na posição x', né? Aí, se for em 3 dimensões, você pode representar em 3 dimensões por um cat, né? Um cat assim, né? Por definição, em 3D. A gente pode representar esse cat, vou chamar assim, é esse cat aqui. Cat x, y, z. Né? De modo que, quando você pegar o operador x, né? O operador x atuando, né? Atuando em... Aí tem as duas componentes. O operador x agora vai ter duas componentes. Eu vou escrever assim, né? Na verdade, o operador x agora tem três componentes. Um operador x na direção y. Direção k. Né? De modo que o operadorzinho x atuando em x, ele é simplesmente x. O operador y atuando em x, ele é simplesmente x. E o operador z, chapéu, atuando no operador, no estado composto aí, ele seria simplesmente um autoestado, né? Onde x, y, z são números reais, né? Aí outra coisa, né, que tem que ser, como as três direções são arbitrárias, você tem que ter a seguinte coisa: se você representar x
esses operadores aqui eu posso escrever assim, ó. X de I, né? Onde I é aquela base cartesiana. Base cartesiana. Para não vou botar aqui. Ficou meio estranho aqui esse I e JK como sendo operadores, assim, né? Mas é botar E1, E2, E3. Para não identificar isso aqui, são os operadores. Aqui são I e JK são as bases, viu? I, J, K são as bases cartesianas. Bases unitárias, são vetores. São vetores, não são operadores, viu? Não são operadores. Eu posso também representar também assim, né? Esse X como sendo um triplo assim de operador. Botei esse X maiúsculozão, né? É porque não dá para colocar, porque o livro bota negrito, então eu tenho que ter uma coisa aqui. Mas esse X meu aqui maior representa esses camaradas todinho. Né? E aqui são, aqui, ó. Aqui é operador, aqui é o alto valor desse operador X, né? E aqui o estado X, vetor, eu chamei de um vetor, né? Exatamente, tem as três direções. Então, se eu quero representar os 3 vetores, né? 3 operadores, posições, eu tenho que representar um alto vetor que é simultâneo, que seria alto estado, né? De cada operador desse. Então, eles são compatíveis, né? Se eles são compatíveis, eu teria que ter a seguinte coisa, se eu representar dessa forma aqui, X e XJ, eu deveria ter que comutador X e XJ seja igual a 0. Tá? Que é uma medida de um não vai interferir na outra, né? Então, na relação de certeza, por exemplo, delta X, delta Y, ele é maior ou igual que 0. Você coloca, não tem desigualdade aí, não existe como a gente vai ver quando houver o momento, né? Bom, agora a gente pode introduzir, né, uma coisa que é super... Que aí é onde vai nascer o momento. Na mecânica clássica, o que leva a você definir quantidades tipo velocidade, momento, é translação, né? Quando tem translação, dá a ideia de ter movimento, etc. Na quântica, a gente vai ter que introduzir um operador translação, né? Que vai fazer esse papel. Né? Então, operador translação. Eu não vou fazer translação infinitesimal como o livro faz, mas vou fazer assim, um operador de translação. Vou representar ele assim por T, que vai depender de um parâmetro A, certo? Então, em uma dimensão, é simples, né? Que em uma dimensão, esse operador TA, quando ele atuar numa posição, um ket X, ele leva para um ket X mais A, isso em uma dimensão, certo? Estou fazendo aqui uma dimensão. Você vê que eu não coloquei a seta como esse aqui. Aqui é o ket em uma dimensão, translação, operador de translação. Isso aqui em uma dimensão. Certo? Então, logicamente, se eu fizer T de B, T de A atuando em X, isso aqui seria T de B, atuando, TA atuando em X seria X mais A, vamos chamar assim, então aqui seria X mais A, então aqui seria igual, pela definição, ele pega o ket, né, pega o ket e adiciona o número real, né, isso aqui A é um número real, certo? A é um número real. Porque X também vai ter o seu número real, né? Então, isso aqui seria simplesmente X mais A mais B, né? X A mais B. Que isso aqui também eu poderia representar, né? X, B mais A, né? Porque já que são números reais, A e B são números reais, e isso aqui eu posso dizer que é o T de A, T de B atuando em X. Para qualquer X, né? Daí você conclui que esse TB
operador de translação, por exemplo, tem que satisfazer ele é comutativo, né? Comutativo. Certo? Então, quando ele atua num estado, qualquer que seja o estado, tanto faz eu atuar com o operador A, translação TA, como ou TB, ou depois, né, atuar primeiro em TB, depois TA, tanto faz, né? Aqui, como se eu estivesse atuando primeiro com TB, segundo com TA, e aqui é primeiro com TA e depois com TB. Né? Professor, assim, qual efetivamente é a ação desse operador sobre esse CAT? Assim, para a gente entender vetorialmente, assim. Aqui não é vetor, não, viu? Aqui é um estado do operador, um autoestado do, por exemplo, um autoestado do operador translação, certo? Certo. Então, no caso, em cima desse autoestado. Assim. Não, aqui, autoestado do operador translação, não. Isso aqui é um autoestado, por exemplo, do operador posição, certo? Então, o operador de translação, ele pega um operador um estado de posição que tem dado por essa posição pelo X, né? E leva no outro estado, que é X mais A. São dois estados distintos. Né? São dois estados distintos. Entendi. O X, quando atuar em X, ele tem um alto valor X, né? E X, quando atuar em X mais A, ele tem um alto valor X mais A, né? Todos esses X aqui, em catzinho, X, são alto estado do operador posição. Isso em uma dimensão, estou falando em uma dimensão, certo? Perfeito. O que o operador translação faz é pegar esse estado e levar para o outro alto vetor do operador posição. Isso aqui é um outro operador, né? Outro estado, né? Com esse alto valor. Né? Bom, agora eu vou definir uma quantidade super interessante, super importante, que é o gerador do operador translação. Aí dessas propriedades a gente pode tirar umas coisas interessantes aqui, né? Por exemplo, como é que seria no próprio operador, né? Quando ele atua no próprio operador. Se eu atuar, por exemplo, supor aqui é 2, né? Isso aqui eu botei. É 1. Aqui vamos pôr aqui é 2. E essas duas equações 3. Então, eu vou atuar nessas equações aqui para ver o que acontece. Se eu atuar na equação 1, não. Então, TA, por exemplo, onde em x, no que é de x, ele simplesmente, como x é um número real, ele vai passar esse operador, passa por isso aqui, vai ser x, TA, atuando em x, né? Mas TA atuando em x é quem? É o próprio x mais a, né? X mais a. Né? Agora, certo. TA atuando em x, eu atuei nessa equação 3, né? E TA deu esse camarada aí, né? Agora, eu posso, então, escrever também esse resultado, escrever o meu TX, esse TX mais, TX mais A, né? Agora, se eu observar o outro com alto estado A, né? Como é que eu poderia pegar? Eu poderia pegar esse operador aqui e definir o operador inverso, né? O operador inverso, que eu vou atuar com o operador menos A, né? Então, se eu atuar com o operador menos A nessa equação bem aqui, por exemplo, né? Posso atuar com o operador menos A nessa aqui, não? Deixa eu ver se... Aqui é x mais A. Ver o que eu quero fazer.
Operador X mais A, né? Operador X. Aí, sim, agora se eu atuar com essa equação aqui, pega essa equação, T de A atuando em X, exatamente, T de A atuando em X, ele a gente viu que é X mais A, né? Agora, se eu atuar em X com essa equação, não é o que vai acontecer? X, T, A, X. Isso aqui é X atuando em X mais A. Mas como o X mais A é um autoestado de X, isso aqui vai ser igual a X mais A, X mais A, né? X mais A, X mais A. Bom, aí, deixa eu comparar aqui, deixa eu ver. X mais A. Aí seria essa operação, assim, como é que seria esse operador? X mais A, né? Certo. Sim, você pode ver que esses operadores, né, não comutam, né? Eu atuei aqui, ó. Atuei com esse camarada aqui, deu isso aqui, não. E quando atuo X, TA, atuando no estado X é um estado qualquer, ele dá X mais A, né? Então, esses dois, significa que esses dois camaradas não comutam. Né? TAX, operador de translação atuando em X, né? E o operador X atuando em X leva em quantidades, né, distintas, não? Significa que eles não comutam. Né? Eles não comutam. Né? O operador de translação com ele mesmo comuta com ele mesmo, né? Quando você pega, mesmo pegando em pontos distintos, né? Mas eles não comutam, né? Os dois operadores não comutam. Né? Agora aqui, eu poderia representar por... sim, eu poderia também representar esse camarada aqui por um estado do operador que é chamado X mais A, né? Um operador chamado X mais A, né? Operador X mais... Operador posição não, operador posição X. Aí tem uma... O que é que ele acontece quando ele atua no próprio operador X, né? No próprio operador X. Aí você vai ter a seguinte coisa. Que é a atuação desse operador, né? X atuando no TA. Eu poderia também multiplicar aqui por TA menos 1. Por TA menos 1 bem aqui, né? Para obter quanto é que seria essa... Aí TA menos 1 atuando nesse camarada aqui, volta para X, né? X mais A. Também você pode... Por exemplo... Sim, a gente vai querer que esse operador T seja um operador hermitiano, viu? Ou, hermitiano não. Ele seja um operador unitário. De modo que ele não vai interferir na norma, né, do vetor, do autoestado. Né? Vai definir esse bicho como sendo um operador unitário. Unitário. Vamos ver aqui o que acontece. Então, a gente já vê por aqui que ele não comuta, né? Um com o outro, né?
essa expressão aqui para qualquer estado é diferente. O operador não comuta. O que mais que a gente pode ver aqui é que como é que seria x T a menos 1 atuando em x atuado com T a menos 1 aqui, né? T a menos 1, assim. Então, T a menos 1, a minha coisa T a menos 1 atuando em estado, dá o próprio x, né? O próprio estado x, né? E ser mais alto, estado de A, né? Vamos ver o que a gente pode escrever mais aqui. Esse operador, né, esse T, ele é hermitiano? Esse operador não é hermitiano. Certo? Não necessariamente é hermitiano esse operador aqui. Esse operador de translação não necessariamente é hermitiano. Não é hermitiano. Professor, como é que a gente podia extrair, qual seria o resultado do comutador desses dois operadores? Operador posição e operador translação. O da translação, O comutador do operador posição e translação. Na verdade, ele por aqui a gente não dá para ver, né? Porque eu sei que ele não comuta, né? A gente vai ver como é que seria a... Opa! Desculpa, meu celular que tocou aqui e saiu no microfone. Mas pois é, eu estava testando aqui, aplicando no cat posição X, né? E aí não volta como modifica o cat, aí tipo, fiquei sem saber como que daria o resultado. Modifica o cat, Agora, o que você pode fazer aqui assim é usar o operador, né? Por exemplo, se eu atuar com T a menos 1 aqui, ele volta para o operador X, né? Cat X. Por exemplo, isso aqui seria assim. Você poderia representar essa última equação aqui da seguinte forma. Definir o operador inverso, né? O operador inverso vai ser simplesmente o operador menos A, né? Por exemplo. Né? Porque você pode ver, quando eu fizer TA de X é isso aqui, se eu pegar T de menos A, aí A menos A, é só tomar aqui como fosse B igual a menos A, né? Ó, se eu tomar B igual a menos A, ó, aqui fica A menos A, né? Então, ele volta para o próprio, né? Como se fosse o operador menos A vezes TA igual a identidade, né? Porque isso aqui daria exatamente 1. Então, eu posso atuar aqui com o operador T menos A, atuando em X, vamos ver o que acontece aqui. TA, atuando no cat X, né? Aí isso aqui teria que dar X mais A, atuando nesse cat T menos A que dá o cat X, né? Agora, em termos de operador, logicamente eu não posso igualar isso aqui em termos de operador. Agora, isso aqui eu posso dizer que é esse operador aqui, ó. Esse operador X mais a identidade, né? A vezes a identidade atuando em X. Isso vale para qualquer cat, né? Aí você pode ter uma relação que relaciona os dois aqui, que é T e menos A. X, TA. Isso aqui seria esse operador assim, ó. E aqui é o operador identidade. Né? Você vê que isso aqui isso aqui é uma identidade, né, que transforma, né, pegando o operador, aqui é o operador inverso, esse é o operador inverso, T menos A, T, A é igual ao operador identidade. Né? Agora a gente pode definir esse operador para ser um operador unitário. E a partir daí, a gente definiu um operador, um gerador dele aí, um gerador. A gente vai definir o gerador. Né?
A partir certo? Você entendeu isso aqui, né? Essa propriedade que vai satisfazer esse operador. Ele pega o operador posição, gera uma posição, mais isso, A vezes o operador identidade aqui. Né? Onde isso aqui é o operador inverso. Agora, eu posso fazer o seguinte também. Eu vou definir o que seria o gerador, para ser consistente, né? Que eu quero fazer uma ponte com a clássica, né? Quero fazer uma ponte com a clássica. Então, eu vou definir o gerador do operador translação. Então, eu vou fazer assim, eu faço como fosse, eu derivo, né? Em relação a A, e tomo A igual a 0. Certo? Seria o gerador desse camarada aqui. Então, eu vou definir um gerador, que é um operador. Então, eu vou definir um operador, né? Que eu vou chamar de gerador de translação. Depois eu vou ver como é que ele está relacionado com o operador. Então, eu vou definir um operador aqui, que é o seguinte. Operador K, vou definir K como sendo a derivada com relação a desse bicho aqui, tomado em A igual a 0. Tá? Vou definir dessa forma aí. Tá? Esse aqui é chamado de gerador. É o gerador. Gerador do operador. Agora, aqui a gente vai ver, né? É chamado de definir o gerador dessa forma. Agora eu vou introduzir agora depois, para depois introduzir outro tipo de gerador. Mas, baseado nisso aqui, nas propriedades desse operador, vamos ver o que ele satisfaz, né? Eu vi que TA, né? TA e TB, né? Eu vi que TA e TB é dado com multa, né? Então, se eu pegar aqui, né? Aí, como é que eu posso representar esse operador, né? Como é que eu posso representar esse operador? Sim. Aí, outra propriedade também que o operador de translação faz, né? Observando aqui, ó, TA e TB, isso aqui eu posso representar também, não, pessoal? TB e TA, que é igual a TA, TB. Isso aqui eu posso representar todinho como sendo o operador atuando, né? Ó. Todinho. Isso aqui também. Vou até continuar aqui, ó. Né? Operador de geração. Como? TB, TA, atuando no estado X. Né? Então, no estado X, ó. Ele é igual a X mais B mais A. Isso aqui também eu posso escrever como sendo T de B mais A atuando em X, né? Isso aqui vale para qualquer cat X de posição, né? De estado. Então, ele satisfaz essa propriedade também aqui, ó. TB, TA, igual a T de A mais B. Por isso que TBTA é igual a, que é igual a TA, TB, né? Por isso que também satisfaz essa propriedade. Né? Agora vamos fazer a seguinte coisa, vamos pegar essa equação aqui, como isso aqui vale para qualquer A e B, né? Vamos pegar, por exemplo, essa equação e derivar com relação a A, né? Ou a B, e tomar, né? Vou pegar essa equação aqui, derivar com relação a B, por exemplo, e tomar B igual a 0. Né? Tomar B igual a 0. Aí eu vou usar a definição do gerador, não? Então, isso aqui implica, se eu derivar com relação a B, dt com relação a B, dB
TA, isso aqui vai ser igual a derivada com relação a B, T e A mais B, né? E vou tomar em B igual a zero. Em B igual a zero. Aí, por definição, eu defini esse gerador, que é um operador, né? Como sendo K. Então, isso aqui vai ser K, T de A, tem que ser igual. Aí, isso aqui eu posso usar a regra da cadeia, né? Se fosse a regra da cadeia. Chama isso aqui de U. Então, isso aqui é dá simplesmente D, quando B igual a zero, é o próprio A. Então, isso aqui eu posso dizer que é DT, DA, né? Eu chamo isso aqui de... Vou chamar isso aqui de uma variável Z. Então, DB, né? Lembre-se. DB dessa variável T de Z aqui é a mesma coisa. D de Z, T de Z vezes DZ, DB. Só que quando Z for igual a zero, B igual a zero, o Z vira o próprio A. Então, eu posso reescrever essa equação dessa forma. Então, ele satisfaz essa equação aí. Né? Então, eu posso representar o nosso T, através desse K, da seguinte forma, que vai satisfazer todas as propriedades. Esse K é né, esse K aqui é constante. Você pode ver que ele pode passar para cá e para cá. Então, esse K comuta com esse camarada aqui. Não, porque eu poderia botar o B para frente e derivar com relação a B. Então, fica TA, TB. Então, isso aqui é a mesma coisa também, que é igual... Aqui também, se eu trocar, esse K comuta com o B, né? Esse K comuta com o próprio TA, né, Oscar? Por causa disso aqui, não. Eu posso escrever TATB, trocar aqui TATB, que é a mesma coisa, derivar com relação ao B. Derivar com relação ao B ia ficar, então, TA vezes K, K-chapéu. Então, essa equação aqui, isso aqui significa que o K comuta com o TA. Não tem problema nenhum. Então, qual seria a solução dessa equação, pessoal? Seria exatamente, né, um operador exponencial em termos desse K aí. Né? Seria exatamente um operador exponencial em termos desse K. Então, isso vocês podem mostrar, né, não é complicado. Então, isso implica que esse operador TA, na verdade, ele é um operador, né, uma constante, né, constante, né? Posso dar qualquer constante, então esse constante aqui seria um número, vezes esse A, K-chapéu. A, K-chapéu. Certo? Então, como é que você saca isso aqui? Bom, como o T depende desse parâmetro, você pode fazer uma expansão, né? Você pode fazer uma expansão em torno desse operador K. E aí substitui aqui, compara os termos, você chega que ele tem que ser exponencial. Né? Tem que ser exponencial. A solução dessa equação é exatamente isso aqui. Isso aqui, porque isso aqui comuta com isso, então isso aqui é essa equação aqui. Agora, né? Para satisfazer T de A igual a T de B mais C, né? Esse C tem que ser igual a 1, né? Porque você tem como T de 0 tem que ser igual a identidade, né? Quando você faz translação nenhuma, então você teria a identidade, seria igual a C vezes a identidade, né? Professor, por que ficou derivada de T com respeito a A? Ali mesmo, no ensino? Oi? Por que ficou derivada de T com respeito a A? Que eu derivei com relação a B e fiz B igual a 0. Aí você usa a regra da cadeia. Certo. Certo? Você chama isso aqui de Z, e isso aqui, aí fica derivado D com relação a B. É isso aqui de Z com relação a B. Né? Deixa eu fazer aqui só para... D de Z. D de Z. Só que o Z é o A mais B, né? Vezes DZ, DB, né?
É a mesma coisa, não. Aí você vai tomar em B igual a 0. Quando B for igual a 0, isso aqui dá o próprio A, né? E DZ dB dá 1. E o Z vira o próprio A. Tá? Então, você tem, como tem que satisfazer isso aqui, a translação tem que ser, né? Quando você fizer a translação, nenhuma tem que voltar à identidade, então o nosso TA tem que ser igual a E elevado a K chapéu. E exatamente satisfaz a propriedade toda, né? Que a gente lançou aí. Agora, se eu quero, né? Então, esse camarada aqui tem que ter dimensão. A dimensão desse operador, como a dimensão de posição, a dimensão desse operador tem que ser uma dimensão de inverso e comprimento, né? Então, isso aqui tem que ser adimensional. Isso aqui teria que ser inverso e comprimento. Né? Que é para dar exatamente esse camarada aqui ser adimensional. A dimensão desse bicho aqui tem que ser inverso e comprimento, aqui é adimensional. Né? Bom, eu vou continuar isso na próxima aula, mas só adiantando para vocês, interessante, é que para esses bichos ser, a gente vai mostrar que para esse bicho ser unitário, esse camarada cá tem que ser hermitiano. Né? Aí é onde a gente vai definir, na verdade, ser unitário, tem que ser anti-hermitiano esse bicho aqui. Aí a gente vai definir, vai relacionar exatamente com o que vocês conhecem, que é o operador momento. Né? Então, por enquanto, fica aqui, certo? Essa seria a última equação que a gente poder trazer isso aí. Vamos deixar para quinta-feira. Né? Alguma pergunta, pessoal? Vamos ver se alguém tenta resolver essa equação aqui, onde esse K aqui comuta com esse operador T. Né? Ver se vocês conseguem resolver essa equação, mostrar aqui exatamente essa equação aqui, e por essa condição, eu já mostrei, né, que é isso. Eu não posso simplesmente resolver como se fosse uma função, né? Assim, passar o T dividindo. Não pode pegar esse T aqui, jogar para cá, né? Pegar esse T, jogar para cá, não pode não. Certo. Agora você pode fazer assim. Uma dica para isso aqui, porque ele é dessa forma aqui, né? Verificar o escrever, por exemplo, pegar os autoestados desse operador K aqui, né? Uma dica. Pega os altos estados desse operador K, porque esse operador K aqui, na verdade, é um operador, né? Depende. Ele é qualquer contínuo, né? Operador contínuo, na verdade, porque, por definição, esse camarada deve ser um operador também contínuo. Você pode pegar, assim, esses altos estados desse camarada aqui. Aí, então, seria uma integral dk, tal e tal, e atuar no operador, né? Aí você pode... A representação operatorial aqui multiplica de um lado do outro, aí você consegue obter esse camarada aqui. Também é uma, né? Também é uma. Ou então, pegar essa camarada aqui, uma dica é isso, você pode integrar, né? Eu posso pegar dA aqui, dA, integrar, né? Ficar fazendo essa condição aqui, ó. Uma solução para essa equação, pessoal, seria essa daqui, ó. Observação, né? Essa observação. Só para encerrar aqui. K, TA, igual a DTA. TA, eu posso dizer que meu TA, ele é como força integral, e satisfazendo T, de 0 igual a 1, eu posso dizer que isso aqui é verdade. Não, menos 1 mais integral de 0 a T, por exemplo, 0 a T, integral 0, não, 0 a A, integral de 0 a A, de K, posso integrar, né? Isso aqui é a mesma coisa que K, T de T, dt, não? Quando A for igual a 0, fica 0, 0, dá 1, né? Isso você pode ver, quando você derivar isso aqui com relação a A,
né? Usar aquela propriedade, quando você deriva uma função, uma integral com relação a A, se eu derivar isso aqui com relação a A, teorema fundamental, derivado disso com relação a A, dá só o conteúdo aqui, né? Tomado em T igual a A, que dá exatamente essa equação. Aí o que é que você pode fazer aqui? Você pode pegar esse T e isso aqui de novo, né? Esse T, usar a expressão, aí sucessivamente vai usando a expressão. Vai usando a expressão, sabendo que se comuta com isso. Aí você termina chegando na solução. Certo? Pronto. Então, até quinta, eu vou ver se amanhã eu corrijo a coisa, a lista de vocês, viu? Ver se eu consigo corrigir, que eu tenho que corrigir. Oi. Pois então, tá ok, pessoal. Todo mundo já estou prestes, eu vou parar a gravação, viu? Até quinta.